por essa oportunidade. Que alegria, irmãos, poder conviver com vocês nesses dias. Ali na casa do presbítero Brandão, hoje ele pifou. Ele descobriu que ele é humano. Estava meio mole, mas já foi medicado pela filha, cuidado lá pela Sandra, e com certeza voltará aí às atividades. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Abacuque. Esse camarada dá um trabalho danado para a gente. Daqui que a gente encontre ele, né? É uma luta, meu irmão, mas procura que ele está aí na Bíblia, viu? É um dos profetas menores, o 8º profeta menor. Então procure Abacuque que você vai encontrar. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, então. Abacuque capítulo 1. Queridos, eu vou fazer uma leitura. Essa leitura será feita na Nova Almeida e atualizada. Talvez tenha alguma pequena diferença aí na sua Bíblia, mas muito pouca. Abacuque capítulo 1, versos do 1 ao 17. Todos já acharam, ou tem alguém perdido aí, que não encontrou o Abacuque? Se não encontrou, pede auxílio aí, alguém que está perto aí, me ajuda, que eu preciso encontrar esse homem. Você vai, com certeza, ser muito abençoado através dessa mensagem de Deus, por meio do profeta Abacuque. Diz a palavra do nosso Deus, Abacuque capítulo 1, versos 1 ao 17. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradores que não são seus, moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta a areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão santo, tão puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca
todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso. A sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Vamos orar, meus irmãos queridos, curve a sua cabeça, ore por você, ore por mim, para que o Espírito de Deus, por meio da sua palavra, nos alimente nesta noite. Senhor Deus, abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Abre os nossos olhos para contemplarmos a santidade do Senhor. Abre os nossos olhos para contemplarmos a tua soberania sobre nós, sobre todo este mundo criado por ti. Ó Senhor, vem e abençoa o teu povo com a tua palavra. Fortalece o coração dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Que o Senhor dê a cada um força, ânimo, para começar mais uma semana olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Amados, se vocês são humanos como eu sou, e eu tenho certeza que todos aqui somos humanos e aprendemos isso durante a nossa conferência, eu tenho certeza que você tem estado profundamente preocupado com a situação do nosso país, com a situação deste mundo. Como humanos que somos, é possível que alguns aqui estejam perdendo o seu sono e às vezes acordando durante a noite e preocupados e inquietos com a situação pela qual nós passamos em nosso tempo, em nosso país. O que fazer, irmãos, nesses dias tão difíceis? Alguns parece que já querem ir para o céu. Ah, pastor, seria tão bom se Jesus voltasse logo, né? Ah, que seria tão bom. Claro que seria, nós temos que viver nessa expectativa de que ele volte rapidamente, Maranata. Outros querem dormir para esquecer, para que o tempo passe rapidamente. Outros querem fazer como faz a avestruz, colocar a cabeça no buraco e fazer de conta que não está vendo nada. Meus queridos, coisas que nós só ouvíamos falar de longe, hoje essas coisas estão bem próximas de nós. Neste contexto em que nós estamos vivendo, irmãos, na minha humilde visão, eu lhe falo com temor, o livro que mais tem consolado meu coração nesses dias tem sido o livro do profeta Abacuque. Abacuque é um livro atualíssimo, meus irmãos, para os nossos dias. Porque esse livro, dentre outras coisas, ele nos mostra como é que Abacuque passou de uma crise existencial profunda para a fé. E eu sei que aqui deve ter muitos que estão desanimados. Alguns que talvez estejam dizendo: poxa, nós oramos tanto,
trabalhamos tantos, fizemos tanto, e parece que nada mudou. Parece que Deus não ouviu as nossas orações. Eu creio, meus irmãos, que a mensagem de Abacuque, ela é muito, muito oportuna para nós nesses dias. Hoje nós iremos ficar apenas no capítulo 1, mas eu quero desafiá-los. Quem sabe ainda hoje, são apenas 3 capítulos pequenos, você já leu, relê Abacuque, se não leu, leia esse livro, vai trazer muito consolo e alento para as nossas vidas. O profeta Abacuque, irmãos, ele nos adverte que existe um Deus, há um Deus que está vendo tudo, embora pareça aos nossos olhos que Deus está demorando demais em fazer alguma coisa, mas quando você entender a mensagem de Abacuque, você vai ver perfeitamente que este livro vai trazer aos nossos corações muito, muito consolo. Então, o meu desafio, a minha tarefa de casa para vocês é: leiam, se não hoje, mas durante a semana, leiam e releiam esse livro, porque vai ser um consolo, um alento para você que talvez está aí querendo fugir, querendo ir para o céu, querendo dormir, querendo meter a cabeça no buraco, não vê nada. A mensagem de Abacuque vai alentar, vai dar um novo ânimo para que você possa caminhar com Cristo até que Ele venha ou até que Ele o chame soberanamente para estar com Ele. Muito bem, queridos, vamos conhecer um pouquinho sobre esse profeta. O nome desse 8º profeta Abacuque, esse profeta menor, é um nome muito raro. Aliás, eu queria perguntar para vocês aqui, vocês conhecem algum Abacuque? Levanta a mão aqui. Olha só, milagre. Eu não conheço nenhum. Não conheço nenhum. Isso deve ser filho de crente. Os crentes colocam o nome de Abacuque, né? Agora pergunta se o filho gosta desse nome, né? Pergunta ele. Né? Pergunta se ele gosta desse nome. Mas Abacuque é um nome raro, né? Muito raro. Na verdade, este é o único Abacuque que nós temos na Bíblia. A tradução desse nome, irmãos, nós não temos 100% de certeza, mas a tradução dele significa abraço. Por que abraço? Porque Abacuque foi esse homem que lutou com Deus, que, entre aspas, se abraçou com Deus. Ele, entre aspas, foi para cima de Deus, assim, com os seus questionamentos. O profeta Abacuque, queridos, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias e do profeta Sofonias. E, diferentemente de todos os outros profetas que profetizaram contra Judá e contra Israel, o profeta é diferente na sua mensagem. Por quê? Porque ele vai para a presença de Deus questionar o que Deus está fazendo. Vocês já imaginaram assim a ousadia da pelombeta, como dizia, né? Imagina a ousadia desse camarada. Ele vai questionar o que Deus está fazendo. Na verdade, ele é um profeta estranho, meus irmãos, aos nossos olhos. As suas queixas, elas são dirigidas não contra os pecadores, mas elas são dirigidas contra o Santo de Israel. Ele vai para a presença de Deus e ele vai questionar o que Deus está fazendo, ou o que Deus não está fazendo, o que Deus está deixando de fazer. Abacuque também, ele é um profeta diferente, porque neste livro do profeta Abacuque, nós não iremos encontrar as expressões que são comumente encontradas nos outros profetas, como por exemplo,
assim diz o Senhor. Não tem essa expressão no livro do profeta Abacuque, não tem. Também não tem a expressão, a mim veio a palavra do Senhor. Não existe essas expressões. Pelo contrário, existe nesse livro inquietações, indagações. Abacuque está querendo respostas para as suas lutas. Resumo da ópera, meus irmãos. Abacuque ele está numa crise de fé, profunda. Esse profeta, ele é um livre pensador. Ele é um profeta diferente. Ele é um profeta em crise. Mas para onde ele corre? Para onde é que ele vai na sua crise? Ele vai para a presença do Senhor. No início do seu livro, irmãos, Abacuque ele se mostra perplexo. Ele está boquiaberto, porque ele vê que a violência está crescendo e Deus não toma nenhuma atitude, Deus não faz nada. O homem justo está sendo explorado, massacrado, e Deus não faz nada. O corrupto está prosperando, e Deus não faz nada. Será que isso tem alguma coisa a ver, meus irmãos, com os nossos dias? Quem deveria estar preso está solto. Quem deveria estar preso está solto, quem deveria estar solto está preso. A corrupção terrível, a gente não entende mais nada. As leis, ninguém sabe o que é mais lei. Então, esse homem, irmãos, ele está numa luta terrível. E tudo isso, irmãos, parece com os nossos dias. Mas Abacuque, irmãos, ele é um homem profundamente honesto. Ele é um homem honesto, ele é um profeta honesto. Ele tem dúvidas. E o seu coração está em dúvidas. E ele explode. Ele vai para a presença de Deus. E ele vai corajosamente para a presença do Senhor. E ele vai questionar. Isso não significa que Abacuque é um profeta desrespeitoso, de maneira nenhuma. Abacuque sabia que Deus era o Deus Santo, Todo-Poderoso. E ele sabia que estava na presença do Deus Criador. E ele vai para a presença do Senhor com os seus questionamentos. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer a nós uma aplicação. Eu quero trazer uma aplicação aos nossos pais queridos aqui. Tem pais que não aceitam que seus filhos questionem nada. Cala a boca. Já falei para você calar a boca. Meu filho, é o seguinte. Eu estava falando para uma mãe hoje de manhã, aqui da igreja, né? A gente foi tomar um cafezinho aí, e estavam juntos lá com um grupo. E eu falando para ela, olha, essa criatura aí, até os 15 anos de idade, até os 15 anos, vai te fazer 500 mil de perguntas. E a criatura só tem, parece que 3 anos. O pastor já fez 1 milhão. Já com 3 anos está pertinho. Sabe? Já fez 1 milhão de perguntas. Então, eles começam a perguntar e questionar. E alguns pais não querem ser questionados pelos filhos. Ora, meus irmãos, onde está a nossa cabeça? Alguns pastores, alguns líderes, não querem ser questionados pelos seus liderados. Queridos irmãos, preste atenção nisso aqui. Não estou dizendo aqui para os filhos irem para cima dos seus pais com o dedo, não. São pai. Outra coisa, você é pai. Você é mãe. E os filhos sabem que tem que honrar pai e mãe. Tem que respeitar. Você pode sim questionar o seu pai, sim, pode questionar sua mãe,
mas o faça de maneira respeitosa como filho. Você pode questionar o seu pastor? Pode e deve. Questionar seu líder? Pode e deve. Mas o faça com respeito, com submissão. Então, o profeta Abacuque, queridos, ele está diante de Deus com os seus questionamentos. E o que Deus faz com Abacuque? Cala a boca aí, ô mal ouvido. Cala a boca aí. Não. Deus não manda ele calar a boca. Pelo contrário, irmãos, Deus o escuta. Por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus é o Deus que se relaciona com pessoas humanas. É o Deus que ouve os nossos questionamentos. É o pai que diz, tá bom, meu filho, vem para cá, bora conversar. Vocês querem exemplo? Depois que eu tomo água, eu falo para vocês os exemplos. Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. E lá naquela região tinha um menino muito bom, chamado de Ló. E ele era sobrinho de... Vocês estão bons de Bíblia, pastor? Essa igreja sabe Bíblia demais? Maravilha. Ontem a gente vinha no carro lá, com o presbítero Brandão, e tinham 4 meninos atrás, os 3 netos do Vanderli aí, filho da Luísa e tal. Bora fazer aqui. Aí entrou matemática, Bíblia e tudo. Menino tão bom de Bíblia, viu? Parabéns aí. Muito bom. Danilo, tudo que ele perguntar sobre Zaqueu, ele sabe. Queridos, Abraão chega na presença de Deus e fala assim: assim, aqueles homens partiram e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se Abraão, ele pergunta para Deus: será que vais destruir o justo com o ímpio? Abraão vai para a presença de Deus e ele vai questionar: Senhor, se lá tiver 50, 40, 30, 10. Ele está, irmãos, questionando o Senhor. Senhor, tu vais destruir o justo com o ímpio? Moisés vai para a presença de Deus e diz o texto, Êxodo 30, verso 11 e 14, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e mão forte? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. E aí Moisés, ele vai adiante e diz: lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia, quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Olha só, meus irmãos, a gente olha aqui para esse texto de Moisés, ele na presença de Deus fala assim: não acredito. Mas Moisés está lá, brigando com o Senhor, questionando o Senhor, dizendo: Senhor. E aí Deus, o texto diz, então o Senhor mudou de ideia. Queridos irmãos, aqui tem uma lição muito preciosa para nós. A fé, ela não anula a razão. Abacuque, ele ousa questionar o Deus soberano, diante de tudo que está acontecendo. Ele sabe, meus irmãos, ele quer saber por que o mal está prosperando. Então,
esse profeta, ele vai para a presença de Deus e ele quer saber o que está acontecendo. E parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus não está fazendo nada. Parece que Deus está inquieto. Senhor, tu não estás vendo a violência? Senhor, tu não estás vendo a corrupção? Senhor, tu não estás vendo isso? Esse homem, meus irmãos, está diante do Senhor, na presença do Deus Todo-Poderoso, questionando os acontecimentos daquele dia. Qual foi o contexto, meus irmãos, em que Abacuque profetizou? O contexto histórico desse livro, irmãos, quando Abacuque vai profetizar, ele está profetizando no reinado de Jeoaquim. Jeoaquim, que antes era chamado de Eliaquim, e aí o faraó Neco mudou o seu nome. Depois, Josias, o bom rei, o rei do avivamento, ele assume, e depois que ele morre, assume Jeoacás, em Judá. 3 meses que Jeoacás assume o reinado, ele consegue fazer tudo o que é mal perante o Senhor. Tudo que o seu pai tinha feito de bom, ele fez o contrário. O bicho era uma peste. Então, Jeoacás, ele foi deposto por faraó Neco, que promoveu e colocou Jeoaquim no seu lugar. E Jeoaquim, irmãos, ele foi um rei terrível. O seu reinado foi marcado pela violência, pela corrupção e pela ausência de justiça. Então, quando Abacuque surge neste cenário profético, Judá está se autodestruindo. Na verdade, Judá, o reino do sul, e assim como Israel, o reino do norte, Efraim, estão numa decadência moral terrível. Então, é neste contexto, irmãos, que Abacuque aparece como profeta, questionando o Senhor por tudo aquilo que está acontecendo. O livro de Abacuque, meus irmãos, ele é um livro profético e é um livro raro. Quando você olha para o primeiro versículo desse livro, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. A palavra sentença que aparece aqui traz a ideia de carga ou peso. Ou seja, Deus vai pesar a mão sobre o seu povo. Isso fica claro no primeiro versículo. Meus irmãos, nenhum dos nossos pecados fica impune aos olhos de Deus. Mesmo que a Bíblia diga, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, Deus é aquele que vai trazer juízo. Mas o profeta Abacuque, ele está questionando ao Senhor e querendo saber por que que Deus está demorando tanto. Por que que Deus demora tanto? Esta não é a sua pergunta? Esta não é a minha pergunta constantemente? Por que que Deus demora tanto em fazer? Então, o profeta Abacuque, ele está nesse desconforto, irmãos, ele está perplexo com a demora de Deus. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por que que o Senhor não age logo? Então, aparentemente, Deus estava em silêncio. Agora, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, tem alguns textos que deixam a gente com a cabeça assim, e tem que pensar bem. Lá em Apocalipse, capítulo 6, versos 9 a 11, você vai encontrar essa narrativa. Escuta só. Em Apocalipse 6, 9 a 11. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: o que eles estavam dizendo?
Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Irmãos, esse é um texto muito estranho para nós. Porque as almas dos santos estavam pedindo ao Senhor: Senhor, por que o Senhor não julga logo? Por que o Senhor não traz vingança mesmo logo sobre eles? Aí o verso 11 diz: então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido mortos. Então Deus fala assim, ó, fiquem calminhos aí, tenham paciência, porque ainda tem mais gente que vai ser morto por causa da minha palavra, tem mais gente que vai ser morto por causa do testemunho, então descansem. Então percebam, irmãos, que essa questão de questionamento, de nós queremos saber por que Deus não age logo, por que Deus não faz logo, por que Deus não executa logo, isso, meus irmãos, faz parte da nossa vida. E Abacuque diz: por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígio e surgem discórdias. O que Abacuque queria, meus irmãos? Abacuque queria que Deus agisse rápido, que Deus agisse de imediato. Não é assim que nós queremos? Não é assim que nós desejamos? Aí lá vem o apóstolo Paulo e diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Mas quantos aqui não estão aí com o coração dizendo: ah, Senhor, por que o Senhor não faz logo? Por que o Senhor não muda logo a vida do meu marido? Por que o Senhor não muda logo a vida do meu filho? Por que o Senhor não muda a vida da minha esposa? Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não mata logo aquele condenado? Né? Muitas coisas, irmão, nós estamos querendo que Deus faça e que faça rapidamente. Mas, queridos irmãos, o nosso Deus, Ele não está em silêncio. O nosso Deus está agindo sobre a terra. Às vezes nós até podemos achar que há um silêncio profundo. Nós vemos a violência, meus irmãos, terrível. Nós vemos a corrupção terrível. Nós vemos a injustiça terrível. E nós queremos, ah, Senhor, e aquilo vai nos matando, vai nos consumindo. E nós queremos, irmãos, que as coisas sejam feitas de maneira rápida. O que nós queremos de Deus? Que Deus haja imediatamente. Abacuque queria isso também. Ah, queridos irmãos, vocês imaginem só, pensem bem. Se Deus fosse agir como nós queremos, se Deus fosse agir rapidamente, se Deus fosse imediatista como nós somos. Vamos pensar em algumas situações. Por exemplo, como seria bom se Deus eliminasse todos os murmuradores da igreja? Quem ficaria aqui? Ficaria algum? Como seria bom se Deus matasse, como matou Ananias e Safira, todos os crentes que não dão dízimo? Já imaginou? Uma pancada de crente ia para o céu, uma vez só. Como seria bom se Deus punisse logo esses bandidos, esses criminosos? Como seria bom se Deus desse cabo logo? Meus irmãos, calma, calma, espera. Porque se Deus punisse com a morte
todos os que andam errados nessa terra, quem é que ficaria aqui? Quem é que ficaria aqui, meus irmãos? Se todas as vezes que na história acontecesse o que aconteceu no tempo de Abacuque, que está acontecendo em nossos dias, e Deus agisse como nós queremos que Ele haja, meus irmãos, não teria mais ninguém neste mundo. Não teria. Queridos, a primeira lição que nós temos que aprender com essa queixa de Abacuque, e apenas 2 lições, mas a primeira lição é que o povo de Deus, irmãos, também peca. A grande diferença entre o mundo e nós, sabe qual é? É a graça de Deus. A graça de Deus, simplesmente. Porque o mundo, irmãos, vive mergulhado no pecado, e nós estamos querendo que Deus haja logo, mas havia pecado em Israel, havia pecado na nação de Israel, e Deus iria começar a punir o seu povo. Por que que Deus trouxe os caldeus, os babilônios, terríveis, uma nação impiedosa? Por que Deus fez isso? Porque Deus ia punir o seu povo, Deus ia disciplinar o seu povo. Então, Deus, irmãos, é aquele que pune o seu povo, porque nós também somos pecadores. A hora de começar o juízo começa por onde? Pela casa de Deus. Então, nós temos que pensar nisso, irmãos. Nós pecamos também. O profeta Abacuque está preocupado, porque Deus está trazendo uma nação. Deus está fazendo isso, sabe para quê? Sabe por quê? Para trazer juízo e disciplina sobre o seu povo, porque nós pecamos também. Então, em primeiro lugar, nós temos que cuidar da nossa casa. Quantas vezes nós estamos vendo apenas o erro dos outros, os erros dos outros, os erros dos outros? E o Senhor Jesus disse: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Como você poderá dizer a seu irmão: deixa, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, queridos, Abacuque estava muito preocupado com o que Deus estava fazendo, mas ele estava esquecendo do pecado de Judá e que Deus iria trazer juízo. A segunda lição, irmãos, para nós, é que a fé nos leva a crer na intervenção divina. A nossa esperança, e Abacuque depois ele vai entender isso, que a nossa esperança está em Deus. É tanto que depois de todos os questionamentos de Abacuque, depois que ele fala, aí ele vai ficar caladinho, como diz assim, pianinho. Aí ele falou assim: agora eu vou para a minha torre de vigia, e eu vou ficar em silêncio, vou calar a boca, e agora eu já falei demais, vou me retirar na minha insignificância, vou ficar na minha torre de vigia, eu vou orar, eu vou vigiar para ver o que Deus vai me falar. Mas olha só, Abacuque ele jogou para fora, ele joga tudo para fora, isso é muito bom, isso é muito bom. Quando você joga isso para fora, quando você desabafa, quando você faz isso de maneira respeitosa. Quantos relacionamentos, irmãos, nessa igreja poderiam ser melhores se vocês pudessem chegar e conversar com pessoas que de repente você esteja aí sem falar,
ou seja, um desafeto e tudo, olha, eu preciso conversar com você. A gente precisa se afiar. Faz anos que eu estou querendo conversar, eu não posso morrer com isso, eu preciso. Isso é muito bom, queridos. Isso faz parte da nossa vida como cristão. E nós temos que crer que Deus vai agir. E Ele vai trabalhar. E Abacuque cria nisso. Ele vai, se coloca na sua torre, e ele sabe que Deus vai agir. Às vezes nós, você e eu, né? Na nossa precipitação, a gente fala tanta bobagem, meus irmãos, tanta bobagem. Assim como o Jó falou, né? Depois ele fala assim, eu ponho a minha mão na boca e me arrependo no pó e na cinza, porque falei o que não devia. É o nosso momento, mas tem que desabafar, tem que falar, pede perdão, reconhece o pecado e volta. Abacuque foi esse homem, profundamente humano, mas crente. E ele vai para a presença de Deus buscar solução para os seus questionamentos. É na presença de Deus, irmãos, nós vamos encontrar isso. Amados, deixe-me concluir, para não cansá-los tanto. Não pensemos que o silêncio de Deus é um sinal de indiferença com aquilo que está acontecendo no mundo. Não, Deus não está indiferente a nada. Agora, pelo amor de Deus, tá? Não fica desejando a morte de ninguém, não. Não fica desejando a morte de A, de B, de C. Dá até vontade de falar o nome das pessoas aqui, mas não vou falar, não. Porque vocês vão acabar concordando comigo. Mas, calma, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que ele se converta, que ele se arrependa. Então, para de às vezes ficar nesse Facebook, nesse Instagram, sei lá, nessas redes sociais, replicando notícia ruim, jogando coisa, vai para lá, você vai adoecer, meu filho. Ao invés de fazer isso, vai orar. Faz como Abacuque, já jogou tudo para fora, acabou a eleição, acabou tudo, bora orar, meu irmão, vamos continuar orando. Vamos continuar fazendo o que a Bíblia sempre mandou fazer. Ore pelas autoridades, ore pelos néros da vida. Ore e a igreja tem que orar, a igreja tem que buscar, tem que clamar. Como o pastor Vanderlei falou, culto de oração quarta-feira, tem que estar todo mundo aqui. Bora orar por esse país, por essa nação, por esse presidente, por todos que governam. Deus não está em silêncio, irmãos. O difícil é a gente aceitar isso. Deus tem o seu tempo, Ele tem o tempo certo para agir. Não é o seu tempo, nem o meu tempo. Se fosse o meu tempo. E aí nós temos que voltar e mergulhar o nosso coração na palavra e ouvir a voz de Deus por meio dos seus profetas. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, queridos, calma, cabeça fria, humildade, o silêncio, entre aspas, o silêncio de Deus é o preparo para a sua ação. O silêncio aparente de Deus não é omissão. Deus não é omisso. O silêncio de Deus precede o juízo. Quando você vai ler em casa depois, com mais tempo. Lá em Apocalipse capítulo 8, verso 1 diz assim: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu quase meia hora. Quase meia hora. O que isso nos ensina, meus irmãos? Depois você continua lendo Apocalipse,
Aí você vai ver que depois desse silêncio de Deus, Deus começa a punir. Então, por isso, a nossa fé e esperança tem que estar no Senhor. Nos dias de Noé, parecia que Deus estava em silêncio. Não estava. O que nós precisamos fazer, irmãos, é o que o salmista fez no Salmo 62, verso 1 e depois o verso 5. Abram suas Bíblias, por favor. Salmo 62, verso 1 e 5. O salmista diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Queridos, Abacuque se inquietou. E inquietação tem a ver com a nossa humanidade. Mas eu não posso sair por aí porque eu estou inquieto e tal, às vezes revoltado, matando todo mundo, destruindo todo mundo, amaldiçoando todo mundo, como um escorpião, como uma serpente. Nada disso. Vamos para a presença de Deus, derrame o seu coração diante dele. Depois que fizer isso, você recolha na sua torre de vigia e espera. Porque o nosso Deus está trabalhando, ainda que nós achemos que Ele está em silêncio. Curva a sua cabeça, por favor. Queria que você pensasse em algumas coisas que têm deixado você profundamente inquieto. Talvez entrou aqui hoje à noite com a cabeça parecendo assim um turbilhão fervendo, tantas coisas, e você querendo respostas imediatas. Faça calar e sossegar a sua alma diante de Deus. Diga, como o salmista disse para a sua alma: volta, minha alma, ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Senhor, eu quero colocar esta congregação nas tuas mãos. Tu conheces as inquietações dos meus irmãos e irmãs. Tu sabes das suas lutas aqui. Quem sabe muitos vivendo o drama que Abacuque viveu, mas que possam, depois de questionar, depois de irem para a presença do Senhor, possam descansar e esperar.